oração do pastor, não adianta absolutamente nada. Ninguém, absolutamente ninguém pode tirar uma pessoa que já estiver no inferno. Aquela pessoa que não foi salva, que foi para o inferno. Não há condição de reversão dessa situação. E o que é que Jesus diz? Está posto um grande abismo entre o inferno e o céu. E um detalhe: Lázaro no céu, ele não estava preocupado nem com o que ocorria na terra, nem tampouco com o que ocorria no inferno. Mas aquele que estava no inferno, ele tinha consciência, porque ele estava vendo o céu e não podia ir para lá, e ele tinha consciência de que ele tinha 5 irmãos que poderiam ir para aquele mesmo local. Portanto, ele faz um pedido vindo do inferno. Agora, um detalhe aqui: a família desse rico era uma família de incrédulos. Se não vejamos, disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Portanto, alguém para pregar para aquela família. Se fosse uma família de crentes, havia necessidade de alguém pregar para eles? Havia necessidade de pregar para aquela família, porque era uma família de incrédulos, inclusive aquele que estava no inferno. Ele foi para o inferno porque ele era incrédulo, e os seus irmãos também incrédulos, e ele queria que alguém fosse pregar o evangelho para que aquelas pessoas da família dele não fossem para o inferno. E ele faz um pedido ao pai Abraão. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. E o que é que nessa parábola Jesus diz que houve a resposta para aquele homem que estava no inferno? Olha, disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. A palavra de Deus está revelada. Foi revelada a Moisés, foi revelada aos profetas. Portanto, eles ouçam o que os pregadores irão dizer para eles, baseado aonde? Na palavra de Deus, revelado a Moisés e revelado aos profetas. Portanto, quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. E uma coisa interessante sobre a palavra de Deus foi na oração sacerdotal de Jesus, João 17:17, quando Jesus está intercedendo por nós, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para que nós creiamos na palavra de Deus, nós não precisamos saber que Jesus multiplicou os pães, que Jesus andou por sobre as águas, que Jesus curou um cego de nascença, que Jesus ressuscitou Lázaro. Não! Nós temos que acreditar porque Jesus revelou, pregou a palavra de Deus. Nós cremos em Jesus pela palavra de Deus, porque a palavra é a verdade, não há nenhuma sombra de dúvida. Então, nós temos que acreditar na palavra. Nós não somos cristãos porque lemos que Jesus multiplicou os pães. Não. Então, se isso fosse um critério da minha fé em Jesus Cristo, aí então eu iria acreditar em Cristo somente feito Tomé: eu vi, eu creio. Se eu não vi, eu não creio. Não, eu creio na palavra, a palavra de Deus, que Jesus revelou, e Jesus é Deus, e Deus não mente como o homem mente. Então, aqui diz: para que ouçam Moisés e os profetas. E agora nós vamos entrar numa questão fundamental desse texto, que
que é a pergunta: por que aquele homem foi para o inferno? Ele confessa, ele diz por que ele foi para o inferno. Lucas 16, versículo 30. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Arrepender. Essa palavra arrepender ou arrependimento, nós falamos de manhã, a palavra no original, o verbo metanol, mudar, transformar, nascer de novo, mudar o íntimo. Portanto, aquele homem estava no inferno porque ele tinha todos os bens materiais, tinha todas as riquezas materiais, mas lhe faltava uma, que era a riqueza do céu, que era a riqueza espiritual. Não era um homem transformado, não era um homem crente. Por isso que nós falamos que era uma família de incrédulos. Ele já estava no inferno e seus irmãos também podiam fazer companhia a ele, e também para o inferno. Por isso que ele se preocupou com seus irmãos, porque sabia que era uma família de incrédulos e que precisava ouvir a palavra de Deus para não ir para o inferno. E aqui nós temos ele confessando e dizendo: respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender, isto é, hão de nascer de novo, hão de se converter, hão de acreditar. Portanto, aquele homem estava no inferno porque ele não tinha aceitado o testemunho de Deus, não era uma pessoa convertida. E por último aqui nós vamos o significado do ouvir Moisés e os profetas. Significa ouvir Moisés e os profetas. Abraão, porém, lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, o que significa ouvir Moisés e os profetas? Significa acreditar em Moisés e os profetas, acreditar que aquela palavra é a palavra de Deus, acreditar que o que está em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a palavra de Deus. Acreditar quando Deus disse: haja luz e houve luz, é a palavra de Deus. Portanto, o que significa ouvir Moisés e os profetas? É acreditar. E aquele homem, ele queria dar uma forcinha para que seus irmãos acreditassem. Se alguém ressuscitasse e eles, os irmãos dele, soubessem que aquela pessoa tinha morrido e ressuscitou, e foi lá pregar o evangelho para ele. E aí o que é que o pai Abraão diz? Ele diz o seguinte: mesmo que uma pessoa ressuscitasse e fosse para lá, não era o fato de alguém que ressuscitou e foi pregar o evangelho que ia fazer eles acreditarem em Moisés e os profetas. Eles tinham que acreditar em Moisés e os profetas, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus não mente. A palavra de Deus é a verdade. E agora nós vamos ver aqui alguns textos que comprovam todo o plano da salvação. A salvação não é porque alguém é rico ou alguém é pobre, porque alguém é branco ou alguém é preto, porque alguém nasce no Brasil ou nasce em outro país. Qual é o critério realmente de salvação? É uma questão, sabe de quê? Atitude, decisão. Marcos 16, 15 e 16. Veja o que é que diz aí. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo,
mas quem não crê será condenado. Aqui não diz: quem for rico e batizado será salvo, quem for pobre e for batizado será salvo. Não, quem crê, e crê é uma atitude pessoal. A pessoa tem que tomar essa atitude: ou crê ou não crê. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos para outros textos aqui, só mais dois. João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, não diz aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que for rico, ou para que todo aquele que for pobre. Não, é uma atitude, é crer, acreditar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Nele quem? Deus, Jesus Cristo. Quem acreditar. E o último texto, João 3,36. O que é que diz João 3,36? Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus é exatamente o que aquele homem experimentou lá no inferno, tal qual essa parábola do rico e Lázaro. Portanto, esse tema a vida além do túmulo é uma pregação urgente, não só do pastor Gilmar, mas é uma pregação urgente de todos quantos estão aqui. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade hoje, nesse exato momento? Hoje à tarde eu ouvi uma notícia de que o filho de Luciano Huck e de Angélica houve um acidente. Ele estava numa lancha, estava fazendo um desses esportes marítimos e foi acometido de um acidente, e que bateu com a cabeça, e que alguns neurocirurgiões estavam fazendo lá a cirurgia. Veja bem, Deus permita que aquela criança de 11 anos escape. Deus permita. Luciano Huck até postou no Twitter tudo o que aconteceu, exatamente para que a imprensa sensacionalista não ficasse dizendo coisas que não aconteceu. Mas veja, filho de uma pessoa rica, poderosa, global, Deus permita, como falamos, que aquela criança não parta para a eternidade, que tudo que for necessário seja feito. Mas o fato é o seguinte, é que vai rico, pobre, branco, negro, mendigo, todos um dia irão se confrontar com essa realidade. Não adianta, e Jesus estava falando exatamente em uma realidade que só ele sabia. Só ele podia falar sobre a realidade do inferno. Só ele podia. Nenhuma outra pessoa podia falar. Por quê? Porque seria na base da adivinhação. Portanto, falar sobre céu e inferno é a autoridade de Jesus, e ele falou, graças a Deus. E nós podemos sair tranquilos de que no dia em que nós fecharmos os olhos para este mundo, o túmulo não será o fim. Não será o fim. Não porque eu estou dizendo, mas porque Jesus diz, e Jesus é Deus, e nós estamos no rumo certo. Nós podemos dizer com certeza, não é uma adivinhação, não é uma coisa que você deu um salto
no escuro para ver se realmente é verdade. Não, nós estamos no caminho certo. Jesus é a verdade. Fora de Jesus é inferno. Não há salvação. E isso a gente tem que dizer para o mundo. Agora, o mundo acredita se quiser. A gente não vai abrir a cabeça de ninguém para que acredite. Mas isso a gente tem que dizer. E tem que dizer com convicção, sem aumentar nem diminuir. Leia a Bíblia. Tudo que nós falamos aqui está escrito na Bíblia. Tudo. Portanto, quando você para Deus, você não está num terreno pantanoso. Você não está numa areia movediça. Você tem convicção. É a palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Foi revelado. Você pode dizer. Você pode pregar. Agora, se não está na palavra de Deus, aí você põe uma grande interrogação. É um terreno pantanoso. É uma areia movediça. Mas dentro da palavra de Deus, nós somos autorizados por Jesus a pregar a sua palavra. Nem aumentar e nem diminuir. Portanto, que nessa noite, para aqueles que já tiveram essa experiência, fortaleçam a sua confiança em Jesus. Trocar Jesus por quem? Pelo inferno? Trocar Jesus pelo inferno? Deixar Jesus pelo inferno? Alguém pode dizer, mas e alguém pode ir para o inferno depois de ter passado 10, 15 anos dentro do Evangelho? Basta não perseverar. E quem foi que disse isso? Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se não perseverar, vai para o inferno. E quem disse não foi o pastor Gilmar, não. Quem disse foi Jesus. Então quem entrou no barco de Jesus tem que ir até o fim. Nada de desistir, de desanimar ou de sair fora do barco. Absolutamente. Nós estamos no rumo certo. Portanto, que Deus coloque essas verdades e nós preguemos para aquelas pessoas incrédulas, seja de dentro da nossa casa, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, a gente tem a maior e melhor mensagem do mundo, que é o Evangelho, e devemos proclamar o Evangelho. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.